A conquista da terra prometida, lição 4 da classe de adolescentes. A mensagem: o meu servo Moisés está morto, agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que vou dar a vocês. Josué capítulo 1, versículo 2. Vamos descobrir. Promessas são cumpridas por Deus, todavia, devemos fazer a nossa parte para conquistá-las. E qual é a nossa parte? A promessa é algo sempre bom, né? Quando nós estamos estudando e nosso pai, nossa mãe diz que vai nos dar um presente se a gente passar de ano, né? Nos promete algo, a gente já fica todo empolgado, a gente já se empolga, quer estudar. Na verdade, a gente não está estudando porque queremos passar de ano, nós estamos estudando por causa da promessa de receber um presente. É claro que existem algumas exceções, né? Principalmente as meninas. Geralmente as meninas gostam mais de estudar do que nós, né? Isso aí é notório. Receber uma promessa você só recebe promessa de quem pode te fazer algo. Geralmente pessoas maiores do que você. Uma forma de hierarquia, ou mais velho de idade, a pessoa que tem mais posses do que você. Quando Deus nos faz uma promessa, Ele pode prometer porque Ele é maior do que nós. Então Ele pode cumprir, como diz Números 23, 19. Deus não é um homem para que mente, nem filho do homem para que se arrependa. Pois bem, então vemos que nesse sentido, qual é a nossa parte? Se Deus me fez uma promessa, qual é a parte dele? É cumprir a promessa. Mas e qual é a minha? Qual é a minha parte da promessa? A minha parte da promessa, entre uma coisa e outra, é confiar nele. A minha parte da promessa é crer que ainda que as pessoas façam isso ou aquilo, eu esperarei no Deus da minha salvação. Eu vou crer no Senhor, porque se o Senhor me prometeu, Ele irá cumprir. Qual é a minha parte quando Deus promete algo para mim? É ver as possibilidades, ou melhor, é ver qual foi a... Ô meu pai, me fugiu a palavra agora você vê. Quando Deus nos faz uma promessa, Ele pode também nos colocar algumas situações. Eu não consigo lembrar a palavra, meu Pai eterno do céu. Mas vamos lá. Então nós devemos fazer o quê? Se Deus me prometeu condição, lembrei, uma condição. Quando Deus nos promete, Ele pode nos dar uma condição também. Então qual é a nossa parte? Nossa parte é cumprir a condição. Se Deus me prometeu, mas me impôs uma condição, então eu tenho que entrar nessa condição. Por exemplo, se Deus disse que vai me dar vitória, mas eu preciso mudar o meu comportamento, então eu preciso mudar meu comportamento para receber a promessa. Por quê? Porque isso foi a condição que Deus me deu. Ou eu tenho que ser obediente à sua palavra. Opa, quer dizer que eu estava desobediente, agora eu tenho que ser obediente para poder ter a parte da promessa para mim. Então, Deus vai sempre cumprir a parte dele. Claro, quando tem uma condição, Ele só vai cumprir a parte dele se nós cumprirmos a nossa, nessa condição que Ele nos impor. Então é importante que nós tenhamos esse entendimento, que sim, as promessas de Deus elas serão cumpridas na nossa vida, desde que nós venhamos ser fiel ao Senhor e estar atento pela condição. Agora, quando Deus não dá uma condição, Ele diz que vai fazer, então independente do que acontecer, Deus irá cumprir aquela promessa. Por quê? Porque Deus, Ele pode fazer todas as coisas, não há impossível para Deus. Então, se Ele te fez uma promessa, Ele certamente irá cumprir no tempo dele. Hora de aprender. A passagem pelo Jordão. No momento da travessia, os sacerdotes foram à frente carregando a Arca da Aliança, de acordo com a orientação divina. Quando os sacerdotes pisaram no rio, as águas pararam de correr, interrompendo o fluxo natural, formando uma grande parede. Assim, o povo passou no meio do rio Jordão com os pés enxutos. Olha que caso interessante. Os sacerdotes foram à frente carregando a Arca da Aliança de acordo com a orientação divina. Quando aqui nos sacerdotes, vou trazer aqui para nós, ele é o nosso pastor, o nosso dirigente, né? Trazendo para hoje, sabemos que não existe mais sacerdote, mas só para a gente ter um norte.
Quando a liderança da igreja está fazendo algo pela orientação divina, independente do que seja, Deus mandou fazer, então vamos fazer, porque Deus mandou fazer, veja o que acontece. O milagre acontecerá. Por quê? Porque foi a vontade de Deus que imperou ali. Então as pessoas estão ali obedientes a Deus. Então o que acontece? Os sacerdotes foram à frente carregando a arca da aliança por uma orientação divina. Então, quando esses homens que estavam fazendo uma orientação divina, ou seja, estavam obedecendo a Deus, quando eles puseram os pés no rio, o que aconteceu? O rio se abriu, igual o mar vermelho, se abriu. Por quê? Obediência. Quando você obedece, o milagre de Deus acontece na sua vida. Quando eu obedeço, o milagre acontece na minha vida. Então, o milagre, para acontecer, em primeiro lugar, temos que ter a fé no Senhor e a obediência ao que Ele diz. É verdade que às vezes o Senhor manda nos fazer algo estranho, por exemplo, Naamã, qual foi a orientação divina para ele? Que ele desse 7 mergulhos no Rio Jordão, que era no Rio Jordão? Oh, meu pai, agora me fugiu mesmo. E o que acontece? O Senhor, ele deu uma ordem e foi cumprida. A cura de Naamã, capítulo 5 de 2 Reis. Lá pelas tantas, tem algum lugar que vai dizer o nome do rei. Agora vai ser difícil de encontrar agora, mas eu vou deixar aqui a referência direitinho qual foi o rei. Mas o que acontece? Ele questionou, mas não existe tantos rios bons, vai ser justamente esse? É, justamente nesse daí. Não parece contraditório? Como é que um homem que era leproso vai mergulhar num rio imundo e vai ser curado da lepra? Como isso é possível? Ele, em primeiro lugar, ele não quis ir, mas acabou fundo, né? Ele acabou indo e foi purificado da sua lepra. Por quê? Obediência à palavra de Deus. Quando Deus deu uma ordem e nós cumprimos essa ordem, ainda que aparentemente ela seja uma ordem louca, uma ordem completamente fora da lógica humana, mas se Deus mandou fazer, pode ficar garantido que o milagre é certo. Porque é isso que o Senhor espera de nós, que nós venhamos ter uma postura de obediência à sua palavra. E sim, sempre acontecerá um milagre quando nós estivermos na orientação divina. Grandes batalhas, a conquista de Jericó. Durante o percurso, os sacerdotes foram à frente da arca, tocando as cornetas. Assim que todas as voltas foram dadas, Josué ordenou que o povo gritasse. O povo gritou com toda a força e a muralha de Jericó caiu no chão, destruindo toda a força e segurança da cidade. Deixa eu falar algo para você. Essas muralhas de Jericó não eram qualquer coisa não. Elas eram bem altas e tinham mais ou menos aí uns 4 metros de largura. 4 metros dá para passar uma carreta. Só para você ter uma ideia da largura da muralha. Lembra que eu falei quando, ainda que Deus mande você fazer algo louco, você faça? Imagina só essa situação. A conquista de Jericó, né? Algumas pessoas até dizem, né, que Deus mandou dar 7 voltas na muralha, o que não é verdade, uma verdade absoluta. Na verdade foram durante 6 dias, deram uma volta a cada dia, e no último dia, no 7º, deram 7 voltas. Portanto, deram 13 voltas no total, e não 7 voltas, como muitas pessoas dizem por aí, né? Mas eu vou entender que não foi somente no último dia. Agora imagine a situação. Você vai para conquistar uma cidade. Vai entrar numa cidade, como era o caso aqui. Agora imagina que essa cidade ela é protegida por uma forte muralha. Imagina a situação, 4 metros de largura, um muro de 20 centímetros, já é difícil, imagina de 4 metros. Agora imagina que Deus manda você dar aí 7 voltas a cada 6 dias seguidos, você dá uma volta a cada dia. No último você dá 7 voltas. Aí depois de você dar 7 voltas, o que você espera? Deus manda você gritar. Olha que coisa, não parece? É algo de louco, gente. É algo louco, aparentemente. Eu vou gritar aqui feito um louco. Mas Deus não mandou gritar? Mandou, então grite. Aí o que acontece? O povo gritou e a muralha fez o quê? A muralha veio abaixo. Mas com um grito? Como é que é possível uma muralha de 4 metros de largura ser destruída por um grito? O grito não consegue quebrar essa muralha. O que fez a muralha cair foi a obediência do povo à voz de Deus. Então, quando ainda que Deus te dê uma ordem aparentemente louca, se Deus te mandou, pode fazer sossegado que o milagre é certo.
O milagre acontecerá quando nós atentarmos para, de fato, pelo que Deus está nos dando orientação, o que Deus nos manda fazer. Então nós precisamos ter, né, você que está aí na pouca idade ainda não está um pouco, às vezes até inseguro com certas situações, circunstâncias, não tenha medo no seu coração, não duvide no seu coração. Se Deus mandou você fazer, você sabe que é Deus quem está mandando você fazer, pode fazer, porque o milagre acontecerá para a glória e honra do nome dele, para a alegria do seu coração. A batalha em Gibeão. O exército de Israel atacou esses 5 reis de surpresa. Os inimigos fugiram assustados e enquanto eles fugiram, Deus fez cair do céu grandes pedras de gelo, as quais atingiram e mataram os inimigos. Agora, grandes pedras de gelo, isso que é entrar numa fria, né? É isso que é uma guerra fria. Sério, é isso uma guerra fria? Veja, olha que situação. Olha o que Deus fez nessa situação. Fez cair pedras de gelo do céu. E como isso não bastasse, ainda fez o sol parar, a lua e o sol parar. E é muito curioso até, nós não precisamos da ciência para provar a Bíblia, mas a ciência diz, né, a astronomia, diz que realmente houve um tempo que vai coincidir com o tempo de Josué, justamente onde o lugar onde está especificado, lá no vale de Aijalon, que realmente o sol e a lua pararam durante 24 horas. Ou seja, a ciência prova que a Bíblia está certa. Então veja, claro, ainda que a ciência dissesse o contrário, nós sabemos que a palavra de Deus é a verdade. Mas como eu tenho falado aqui em outras ocasiões, quando a ciência é bem ensinada, né, corretamente ensinada, e a Bíblia é corretamente interpretada, elas nunca entrarão em conflitos, elas sempre andarão juntas. E por quê? Simples, porque Deus é o Deus de toda a ciência. Então toda a ciência vai provar a Bíblia, vai provar a palavra de Deus. Então veja que aqui o Senhor, ele fez, como ele é o detentor de todas as coisas, ele fez algo extraordinário. Primeiro é botar esse povo aí para entrar numa fria, né? Que foi cair gelo do céu, pedras de gelo. E a outra questão de fazer o sol e a lua pararem. Nós devemos ver e compreender que sim, Deus pode tudo, não há nada que Deus não possa fazer. Mesmo que Deus fez no passado, Ele pode fazer hoje se precisar. Deus, Ele é o dono de todas as coisas, Ele sabe o que fazer, Ele sabe como operar. É claro que hoje, devido a outras circunstâncias, provavelmente nós nunca precisaremos que o Senhor pare de novo o sol e a lua. Mas se for o caso dele precisar, Ele vai fazer. Não tenha dúvida no seu coração. Se ele precisar de abrir o mar vermelho de novo, ele abrirá. Não tenha dúvida. A organização da terra. Passando 40 anos, Caleb estava com 85 anos. Sua determinação foi tão grande que afirmou ter a mesma força de disposição da época em que recebeu a promessa. A mesma força. Aqui vemos a questão da distribuição das terras conquistadas, mas aqui a questão de Caleb é algo muito interessante. Porque Caleb, ele foi um grande homem de Deus, ele não duvidou em seu coração. Ele era um dos espias, né, que foi espiar a terra e trouxe, juntamente com Josué, a palavra de que podia entrar porque Deus era conosco. Né? Pode entrar que a terra lá é boa. Ele não falou das coisas difíceis, ele não potencializou as coisas difíceis, mas fez o quê? Exaltou a Deus, disse que Deus, nós poderíamos ir, que Deus daria a vitória. E agora ele é recompensado. Agora veja que passou anos, né, muito tempo. Agora, passado aí 40 anos, Caleb estava com 85 anos. Né? Então, passou 40 anos e ele ainda estava com o mesmo vigor, a mesma força, a mesma energia, a mesma empolgação, né, a mesma vontade de fazer. E da mesma forma somos nós. Independente do tempo que passe a nossa promessa, nós devemos ter a mesma força, a mesma garra de quando nós recebemos essa promessa de Deus. Ainda que passe aí 40 anos ou até mais do que isso, nós devemos continuar firmes no propósito do Senhor e jamais duvidar no nosso coração, sabendo que aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Conclusão. Deus foi com Josué durante todos os dias de sua vida, desde quando era apenas um aprendiz de Moisés, até a ocasião em que assumiu o lugar de seu mentor e também quando liderou o povo na conquista de Canaã. As vitórias de Josué nas batalhas contra os inimigos vieram das mãos de Deus. Outra questão que nós devemos
sempre observar que por mais que nós estejamos preparados para a guerra, vamos assim dizer, né? A guerra espiritual, ainda que nós venhamos estar prontos para confrontos, nós precisamos compreender que Josué, por exemplo, Josué era um capitão, ele estava pronto para uma guerra, para avançar, mas ele perdeu a batalha em Ai. Inclusive o nome é bem sugestivo, né? Ai, doeu. Por que ele perdeu? Porque ele não consultou o Senhor. O que isso traz para nós? Independente, mesmo se nós estivermos prontos para a batalha, ainda que nós venhamos ser um capitão, um general ou algo dessa natureza, né, sejamos formados em qualquer boa escola do mundo, militarmente falando, independente de todas as circunstâncias, toda a vitória nossa vem da parte de Deus. Lembra que a Bíblia diz lá em Salmo 121? Elevo meus olhos para um monte de onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor. Então, o nosso socorro, a nossa vitória vem sempre da parte de Deus. Davi, quando foi lutar com Golias, ele não foi na força do seu braço, mas ele disse o quê? Eu vou a ti em nome do Senhor. Então, quando nós colocamos o nome do Senhor no negócio, vai melhorar o negócio vai ficar bom. Por quê? Porque a nossa força não está conosco. Jeremias capítulo 9, versículo 23, 24 e 25, diz para a gente não gloriar na nossa força, mas gloriar em saber que o Senhor é Deus. Então, nós compreendemos, né, como diz Salmo 127, né, ainda se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Então, nós compreendemos que por mais que nós estejamos preparados para a guerra, para a batalha, a nossa vitória só vem da parte de Deus. É somente o Senhor. Se o Senhor não for conosco, por mais preparado que nós estejamos, nós perderemos a batalha. Então nós damos glórias ao nome do Senhor, porque nós sabemos que somente Ele é digno de toda honra, glória, louvor e adoração, e a vitória nossa vem da parte de Deus, né? Ele que nos orienta, nos diz o que nós temos que fazer para que assim nós venhamos, aqui no caso, a conquista da terra prometida, né? Então nós venhamos a cada dia mais compreender que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas que nós venhamos estar aptos somente para confiar em Deus, saber que a nossa força vem do Senhor, a nossa vitória vem de Deus, a nossa alegria vem do Senhor. Então, por Ele, a nossa honra, a glória e o louvor para todo sempre. Não a nossa honra, né? Nós damos glórias e honras ao Senhor para todo sempre. Olha que eu vamos praticar. Deixa eu te dar uma colinha para você ver direitinho aí, ó. Você acertar aí essa joguinho de palavras, de letrinha, e que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você não deixe de ir à escola bíblica dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!